Pessoal, boa noite, Paz Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de domingo, hoje dia 30 de novembro de 2025, que essa palavra sirva de fortalecimento, de renovo, de restauração ao coração dos irmãos, que seja o Senhor, pela misericórdia dele, falando através dessa breve mensagem. Pessoal, estou devendo a vocês vídeos, né, principalmente os vídeos curtos, os shorts, né, estou já há alguns dias sem postar. Eu estava em um evento dos Legendários, até a roupa que eu estou usando é a roupa dos Legendários, e é um evento para homens, é um evento de sacerdócio, de homens, de revalidação revalidação não seria a palavra, seria restauração, a palavra correta, restauração da nossa posição como homem, da nossa estrutura, do nosso papel diante da sociedade, principalmente diante da igreja, da nossa família, né? E eu acho isso super importante. Vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu sempre falo que hoje o homem está descaracterizado do seu papel de homem, a mulher está descaracterizada do seu papel de mulher. E aí o diabo ele se vale disso para poder destruir famílias, destruir vidas, destruir lares, né? E eu passei por isso, eu sei como que é, e muito disso se deve à ausência da minha autoridade espiritual como homem, do meu sacerdócio como homem. Então eu fui viver essa experiência e achei uma bênção. Foi de fato uma bênção, algo que eu vou ao longo dos dias, na semana, comunicar aos irmãos aqui no canal. Vou passar para vocês as experiências que eu vivi, as coisas que eu posso compartilhar com os irmãos. Não tenho dificuldade nenhuma de compartilhar aquilo que realmente vai edificar, né? Eu acho que isso que é o que importa, as respostas, o direcionamento do Senhor, tudo aquilo que é de proveito, tudo aquilo que fala em nome do Senhor e tem prioridade no reino, né? E coloca o Senhor como prioridade no reino. Eu acho que é algo que a gente tem que compartilhar assim. Então por isso que eu estou sumido, por isso que eu fiz alguns reposts. Vocês devem ter notado e reparado que foram feitos alguns reposts, né, de vídeos, porque para não deixar até os irmãos sem vídeo, que eu sei que os irmãos ficam aguardando o vídeo, né, eu acho melhor do que deixar sem nada, colocar algum repost. E foram alguns dias de repost. Mas a partir de amanhã a gente volta de manhã com a nossa programação normal, né, e no período da noite também. Pessoal, curta o vídeo, compartilhe, comente, esqueci de falar, se inscreva no canal, Clube de Membros, botão assinar, e aqui em cima se você desejar no seu coração abençoar esse ministério. Sobre o que eu quero falar, aprendizado. Na escola do Senhor nós somos eternos aprendizes. Na escola do Senhor nós temos a possibilidade de aprender diariamente, de aprender constantemente. E na escola do Senhor a gente nunca se forma na escola de Deus. A formatura é só no céu, só na eternidade que a gente vai pegar o nosso diploma, né? Porque lá nós iremos alcançar a estatura de varão perfeito. Então, meus irmãos, não importa o quanto tempo você tenha, nós tenhamos de igreja, de servir a Deus, de instrumentalidade, de serviço, de tempo de vida cristã, nós precisamos aprender. E eu acho que esse final de semana foi uma jornada de aprendizagem, uma aprendizagem muito diferente de tudo que eu estava acostumado, mas é necessário, e eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir as experiências, os testemunhos, a percepção que as pessoas têm acerca da palavra. E eu sempre digo aqui no canal que o Senhor Jesus, ele tem um pão inteiro, nós só temos um pedacinho. Nós nos assentamos à mesa com ele, ele reparte um pedaço. Então, nenhum pedaço é que nem o outro, né? Se você pegar um pão, aqueles pão grande, aquelas massas lá do Oriente, aqueles pães, né, bem grandões assim, e repartir como Jesus fez na ceia, cada um recebeu uma porção diferente, uma porção que tinha a sua forma. Por isso a graça de Deus é multiforme, ela tem várias formas, cada pãozinho ali tinha a sua forma, e cada um tinha um pedaço do pão inteiro. Então, a cada dia nós aprendemos, e um coração disposto a aprender, um coração aprendiz, podemos dizer assim, né? Esse é um coração que o Senhor vai visitar. Esse é um coração que vai encontrar do Senhor respostas, que vai encontrar no Senhor direcionamento, porque é alguém que está disposto a ser quebrado e refeito,
Aprendizado é isso, é ser quebrado do nosso conceito, quebrado do nosso entendimento, quebrado as nossas experiências, quebradas as nossas percepções, quebrada a nossa visão de mundo, a nossa visão sobre uma determinada situação sentimental, financeira, o que quer que seja. Então, quando estamos dispostos realmente a ser quebrado, quebrar aquilo não presta, nesse molde, nessa forma, nesse jeito, não serve. E aí o olheiro vai, quebra e refaz com uma outra forma, com outro molde, ainda que seja a mesma matéria, mas ele refaz de um outro jeito. Então o aprendizado é isso, o aprendizado ele exige uma coisa que hoje eu acho muito difícil nas pessoas, infelizmente é muito difícil, e é tão simples, mas é difícil, uma coisa que eu vi lá, que é a humildade, que é a disponibilidade, um coração disposto a rever coisas até antigas, né, sobre alguns conceitos, alguns entendimentos, alguns pensamentos. E às vezes nós não avançamos por não ter essa disponibilidade de aprender, sabe? Por não ter essa disponibilidade de obedecer, né? E eu vejo que Josué, todo mundo fala, Josué foi forte, foi corajoso, se esforçou, né? Mas Josué foi alguém que estava muito disponível a aprender. A palavra vai dizer que Josué não se apartava, ele não saía da tenda de Moisés, ele estava ali aprendendo diariamente com Moisés sobre a palavra, sobre Deus, sobre a lei, né, que era o que eles tinham de palavra na época. Então esse coração disposto, esse coração aprendiz, esse coração aberto, com desejo, com sede de aprender, é um coração que herda a promessa, que entra na terra da promessa, que vive o milagre, que vive o sobrenatural, o milagre de Deus, aquilo que Deus sonhou para nós, né? A promessa, o cumprimento da promessa. Você vê que os outros não tinham esse mesmo interesse de estar na tenda de Moisés, de aprender, de ouvir. Será que nós temos essa sede, sabe, de buscar do Senhor esse entendimento, de orar, dobrar os nossos joelhos, de clamar ao Senhor, de buscar na palavra? É na palavra, meus irmãos, sempre será na palavra, alcançar respostas, alcançar direcionamento, alcançar entendimento real. Não só pensamentos, os nossos pensamentos serem mudados, mas o nosso entendimento, porque o entendimento é algo muito mais profundo, é algo que é a origem dos pensamentos, né? Até mesmo de muitos pensamentos. Então eu acho que é isso. Queria deixar com vocês essa breve mensagem sobre o quão importante é, porque, como eu disse, nós muitas vezes não conseguimos avançar porque nós não conseguimos aprender, ou porque nós aprendemos da maneira errada. E o Senhor fala, o meu povo peca, o meu povo erra, e peca por falta de conhecimento, a ignorância, a falta de conhecimento da palavra, o não conhecer a Deus. Lá em Oséias o texto bíblico diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí é o grande problema, porque o conhecer, o aceitar Jesus, o primeiro contato, a leitura bíblica, isso tudo quase todo mundo tem, Agora o prosseguir em conhecer ao Senhor, que é um ato constante, contínuo de aprendizagem, de mudança, de transformação, esse processo, falta esse processo. Eu acho que esse processo é importante. Eu queria deixar com vocês essa mensagem, guarda isso no seu coração, nessa noite de domingo, toma essa palavra para você, sobre um coração, aprendizagem é isso, é um coração disponível àquilo que é um ensino do Espírito Santo, usando às vezes as coisas simples, usando às vezes as coisas mais, talvez, de onde a gente menos esperava, mais improváveis, para poder nos ensinar, para poder falar. E aí eu vou falar depois, não vou dar spoiler não, durante a semana eu vou contar para vocês as experiências, como eu fui parar nesse projeto, né? Eu não sou nada institucionalizado, não sou, vocês sabem disso, né? Meu negócio é Jesus, eu sou 100% Jesus, mas a gente, enquanto estiver aqui, teremos líderes, cobertura espiritual, igreja, e viveremos experiências, é necessário. E eu vou contar para vocês ao longo da semana como foi a minha experiência, o meu aprendizado com o Senhor. E eu digo, já adianto para vocês, Deus é maravilhoso. A graça de Deus realmente é multiforme. E quando a gente está com o coração disposto, a gente aprende de maneiras improváveis. Tá bom? Deus abençoe vocês, Pai, Senhor.